Olá, vamos dar continuidade no nosso livro, Escatologia, Revelações e Juízos para o Fim dos Tempos, escrito aqui por Flávio dos Santos. Nós já vimos o primeiro módulo e agora nós vamos dar continuidade. Nessa primeira parte nós vimos a respeito da própria escatologia. O que significa escatologia, quais são as formas que a escatologia nos ajuda a compreender a questão dos últimos dias. Eu disse e repito aqui que a palavra escatologia na realidade é o estudo das coisas finais, dos final dos tempos. E dentre esse estudo abrange muitas questões que precisam ser trabalhadas, entendidas pela Igreja de Cristo. E para que possamos entender melhor, nós precisamos de estudar, nos aprofundar dentro da palavra de Deus. E também disse na aula passada que a escatologia, na realidade, ela trabalha principalmente os livros que são proféticos, e que traz uma profecia escatológica, uma profecia que trabalha com a questão do final dos tempos. E nós falamos aqui, só revisando, a respeito dos principais livros, que é o livro de Daniel, Zacarias, o livro de Isaías, o Evangelho segundo escreveu Mateus, principalmente ali no capítulo 24, onde Jesus também dá umas pistas, digamos assim, da sua volta. E também o principal ali, o que está mais, digamos, com um conteúdo mais consistente, um conteúdo mais realista do que será, o livro a qual João escreve, com o título de Apocalipse, que significa, em outras palavras, revelação. Apocalipse significa tirar o véu, descortinar-se. Então Deus abre, entre aspas, o véu e mostra para João coisas futuras. E a igreja trabalha nessa perspectiva, nessa projeção. Eu diria que a escatologia é como uma luneta que traz algo longe para perto, que traz algo que está distante e nos aproxima. O futuro é incerto, nós não sabemos nem o dia nem a hora que acontecerá muitas das coisas que aqui estão. Mas através dessa luneta, dessa lente que é a escatologia, a gente pode ver algo que está adiante. Então a escatologia tem esse poder. E dentro da escatologia, que é um ramo da teologia, a gente vai avançando, Nós falamos aqui antes a respeito, inclusive, por exemplo, das 70 semanas de Daniel, que é um dos pilares, da escatologia, onde mostra ali, por exemplo, uma profecia que o povo de Deus recebeu na época do cativeiro em Babilônia. E Daniel, ao final ali dos 70 anos, por exemplo, Daniel, ali no palácio do rei, ele orava e questionava a Deus e pedia a Deus uma revelação. Principalmente ele estava orando em relação aos 70 anos que Jeremias havia profetizado que o povo ficaria cativo. E Daniel procurando a Deus, buscando a Deus. Daniel era um homem de oração, como todos sabem, Daniel era alguém que orava muito. A palavra de Deus vai dizer que ele orava no mínimo ali 3 vezes ao dia, como era costume dos judeus. E Daniel era um homem de oração. Então Daniel orava pedindo a Deus uma revelação de como seria esse processo, dos 70 anos, como se cumpriria e qual seria o final desta profecia. Porque conforme o próprio Jeremias profetiza ali se não estou enganado, Jeremias 29, 10, 11, 12, 13, principalmente quando Jeremias vai dizer lá na sua profecia, dizendo assim, palavras de Deus, abro aspas aqui, eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem, não de mal, para dar o fim que esperais. Então, ali Deus está dizendo ali, eu sei o plano, eu tenho um plano para vocês.
E aí esse plano se findava aos 70 anos. E aí vem aí a questão das 70 semanas de Daniel. Aí a gente vai entender dentro das 70 semanas de Daniel, inclusive há uns versículos claríssimos em relação a isso, né? Dizendo a respeito de 7 semanas, mais 62 semanas, que dá 69, e aí fica faltando uma semana, que é a Septuaginta, né? Semana. E aí a gente tem toda uma compreensão do que é as 7 semanas, e essas semanas são semanas de ano. Cada semana aqui corresponde a 7 anos, né? Então as 7 primeiras semanas ali de Daniel, de anos, daria 49 anos. 49 anos ali, na realidade, é quando o povo volta do cativeiro de babilônico para reconstruir, na realidade, Jerusalém, para reconstruir ali a cidade, a qual foi destruída. Então, na realidade, quando Zorobabel, Esdras, Neemias, esse período deles ali, vem para reconstruir os muros e os templos, está englobado nessas 7 primeiras semanas. 62 semanas, ali já está mais um outro período, que é na realidade o período onde Cristo, né, vem para realmente instituir a igreja, né? E aí, na realidade, esses 69 anos, essas 69 semanas, né, que dá 483 anos, e no total, né, das 7 semanas mais as 62, que dá, em termos de ano, dá 483 anos, né, para chegar aos 490. E essa última semana é a semana que foi interrompida, que não teve uma sequência. Quando o povo judeu nega Jesus, crucifica Jesus, há ali uma pausa entre a 69 e a 70. E aí essa pausa que está até hoje, né? A esse tempo, aqueles que acreditam na realidade dentro dessa versão, dentro dessa visão, que as 69 semanas de Daniel já se cumpriram. Falta cumprir uma semana de 7 anos, que na realidade, a gente chama de a grande tribulação, né? Que é algo que vai acontecer pós-arrebatamento, para aquela linha que acredita no arrebatamento, né? E que são pré-milenistas, né? E que acreditam nesse arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, então são pré-tribulacionistas também. Então tudo acontece aí dessa semana. Então essa última semana de Daniel é que a gente espera, que a gente acredita que será a grande tribulação, que são 7 anos para compor essas 70 semanas de 7 anos. E essa aí é a questão que nós estamos estudando. Então nós falamos dessas 70 semanas de Daniel, né? É claro que é um assunto que precisa ser estudado, não só nessas poucas palavras aqui, porque isso aqui na realidade é uma resenha, é apenas mostrando o caminho a qual a gente precisa estudar, né? Mas essas 70 semanas de Daniel são muito importantes para quem quer compreender a questão da volta de Cristo, para quem quer compreender a questão do arrebatamento da igreja, né? Para aqueles que acreditam, porque existe, como eu disse para vocês, linhas de pensadores, linhas de estudiosos, né? De pessoas realmente que são eruditas nas palavras, mas que não creem muitas das religiões, inclusive religiões cristãs, e muitos também evangélicos que não acreditam no arrebatamento, que nós vamos falar agora. Acreditam numa segunda vinda de Cristo, que para quem acredita no arrebatamento, haverá um arrebatamento, haverá uma grande tribulação, depois desse arrebatamento, depois dessa grande tribulação, haverá uma segunda vinda de Cristo, é quando ele vem no Monte Sião para batalhar contra, né, ali todos que perseguem Jerusalém, todos os grandes reinos, e ali ele vai vir com a igreja, já para quem acredita no arrebatamento, a igreja já vai vir com o próprio Cristo para lutar contra esses inimigos de Israel, e ali haverá uma grande vitória da parte de Cristo e do povo judeu. Né? Isso para quem acredita no arrebatamento. Quem não acredita no arrebatamento já acredita que Jesus vai vir, mas vai vir só quando ele vir e todos os olhos verá, conforme quando Jesus estava subindo aos céus, ali na época ali do Atos dos Apóstolos, que Jesus estava subindo e que os 2 anjos diz lá:
porque estáis olhando para cima. Aquele que está subindo, de igual modo descerá, e todos os olhos verá. Essa é uma dos pilares, dos fundamentos que principalmente as igrejas tradicionais ou as igrejas reformadas, né, elas acreditam, né? Então a gente precisa de estudar e ir a fundo a isso, porque escatologia é complexo, é profundo. Para estudar escatologia não é um mês, é anos que nós precisamos estar estudando, né? Mas aqui, como nós estamos fazendo um curso de bacharel em teologia, nós precisamos de ter primeiro a noção, a base, para que a gente possa depois se aprofundar. Então hoje nós vamos aqui comentar, né? Nós vamos aqui discutir, nós vamos aprender junto a respeito dessa parte que é a teologia, dentro da teologia, que é a escatologia, e dentro da escatologia nós vamos hoje falar sobre arrebatamento, né? Nós falamos ali do final dos tempos, agora nós vamos falar de arrebatamento, nós vamos dar um passo a mais. E o que é arrebatamento? A palavra arrebatamento vem de rapto, algo que é tirado com força. É quase que um sequestro, digamos assim, algo inesperado, que você não espera e de repente acontece. E a questão do arrebatamento da igreja, nós principalmente que somos de igrejas que acreditam nesse viés de mensagem, né, através da palavra de Deus, a gente chegou à conclusão e acredita nos homens de Deus que realmente estudaram, entenderam que isso é uma realidade. Então a gente tem essa perspectiva de que hoje nós estamos aqui. Imagina você que hoje nós estamos aqui em 2026, em junho de 2026, tudo está, inclusive nós estamos em época de Copa, né? Copa do Mundo. Imagine que as coisas estão fluindo naturalmente, as pessoas estão assistindo jogos, os estádios estão lotados, viagens para todo lado, aviões cruzando o céu para todo lado. Imagine você dormir e quando você acorda, por exemplo, as coisas não estão um caos aqui na Terra. Os estádios que estavam lotados, de repente já não vão estar tão lotados. Aviões que caíram, acidentes de carro, pessoas que sumiram. Então, um caos estabelece aqui em razão do arrebatamento. Porque o arrebatamento é esse rapto, né, aonde Deus atrai a sua igreja de maneira espiritual para o encontro com ele nos ares, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz, que Paulo escreve, né, ali, se não estou enganado, em Tessalonicenses 4, que num piscar e fechar de olhos, né, Jesus arrebata a sua igreja. Ou seja, aqui é o contrário da visão dos nossos irmãos que não acreditam no arrebatamento, mas naquela outra vinda. Na outra vinda, todos os olhos verão. Mas aqui no rapto não são todos que verão, apenas a igreja, apenas aqueles que foram chamados. E a palavra de Deus vai dizer que primeiro ressuscitam os mortos e depois nós que estivermos vivos na época do arrebatamento, juntaremos com eles nas nuvens para ser recebido por Jesus. Então o arrebatamento é esse acontecimento, esse grande evento que vai acontecer, que esperamos que aconteça, conforme a palavra de Deus. E esse arrebatamento, cada dia ele se mostra mais próximo pela palavra de Deus, pela leitura que fazemos das palavras de Deus, das Escrituras. Tudo indica que esse arrebatamento ele está muito próximo, né? Há vários sinais para que isso aconteça. Um dos capítulos e das partes mais importantes é o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24 ali, dentro de todo o seu contexto, quando os discípulos perguntam quando será o tempo do fim, e aí Jesus vai dar alguns exemplos, né, dizendo que, e ele vai falar de várias coisas, né, que quando houver guerras, como rumores de guerra, terremoto, pestes, pais contra filho, filho contra pais, e aí ele vai trazendo ali um relato de coisas que vão acontecer, mas ele ainda diz, mas ainda não é o fim, são princípios de dores. E isso é importante a gente pensar e a gente analisar,
que aí ele faz uma comparação, inclusive, com as dores de parto, né? Que aí é claro que as mulheres saberão e sabem o que significa isto, porque uma mulher quando está grávida e quando ela está próximo de dar à luz, segundo as mulheres, segundo o conhecimento da medicina, há, de certa forma, algo que acontece no dia a dia com elas, e que os sinais de que a criança vai nascer, essas contrações que dão, quando vai chegando próximo ao parto, elas são mais frequentes com um espaço menor de tempo. Antes aí, com, digamos, 2 meses, antes pode sentir alguma contração muito pouca, muito leve, mas ao chegar ali, faltando um mês, faltando uma semana, as contrações elas são frequentes e está dizendo o seguinte, ó, é chegada a hora, a criança vai nascer. Assim, Deus faz, aqui a palavra de Deus nos dá esse entendimento de que essa sequência de sinais muito próximos um do outro, elas na realidade apontam para que a volta de Cristo esteja bem próximo. Por exemplo, há alguns anos atrás, né, vamos colocar aí nos anos 40, nos anos 60, a guerra, quando se falava de guerra, era algo assim que muitas pessoas nem imaginavam o que era, pensavam em algo muito longe, muito distante. Terremoto, você ouvia falar de um terremoto, era coisa assim que deixava as pessoas apavoradas. Guerras, pestes, eram esporádicas as guerras. Mas você percebe que nesses últimos anos a gente precisa de fazer essa leitura, a gente precisa de olhar para esse cenário. E muitas das pessoas não estão olhando para o cenário, não estão fazendo a leitura. E a leitura que nós fazemos hoje é que hoje você está assistindo, hoje atualmente em 2026, agora no mês de junho, por exemplo, nós temos guerras em várias partes do mundo. Nós temos, por exemplo, a guerra aí, por exemplo, de Israel, por exemplo, que ainda continua a guerra de Israel, né? Contra aí o Irã, contra o Iraque, contra Hamas, Hezbollah, Iemes, Houthis, né? Esses grupos que são grupos terroristas e que a Palestina toda está em guerra. Agora nós vamos pegar, por exemplo, olha uma guerra que está acontecendo hoje também, que a gente está assistindo, a Ucrânia com a Rússia. Já vai fazer, acredito que aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos de guerra da Ucrânia com a Rússia. Veja que são guerras simultâneas, você não tem nem espaço de tempo de uma guerra para outra, ou seja, são as contrações. Olha, por exemplo, as catástrofes que estão acontecendo em questão da natureza, as enchentes, os terremotos. Hoje mesmo, ou esse dia que eu estou gravando aqui com vocês, hoje a notícia de hoje foi um grande terremoto na Venezuela, aqui do nosso lado aqui. Olha, terremoto, maremoto, tufões, vulcões, secas, cheias. Você vê que o globo está perdido, a natureza está clamando. Ninguém segura, ninguém consegue sustentar a natureza, porque a natureza está clamando e a natureza está dizendo que não resiste por muito tempo. E essa leitura precisa ser feita, e a igreja tem se negligenciado, a igreja tem sido omissa para com os seus fiéis. A igreja, de uma certa forma, e quando eu digo aqui a igreja, não generalizando, mas em uma grande parte da igreja, uma grande parcela, um grande percentual da igreja, tem se omitido, tem se escondido, tem suprimido a palavra ou a escatologia ou estudos dos fins dos tempos. A igreja, de certa forma, ela parece-me que ela prefere que Jesus não volte, que o Maranata, ora vem Senhor Jesus, é algo que causa medo em muitas igrejas. E este é o perigo. Porque Jesus vai voltar, independente se a igreja ela prega ou se ela deixa de pregar, Jesus vai voltar no tempo determinado, conforme está escrito nas 70 semanas de Daniel. Uso muito a palavra lá, num tempo determinado. E Jesus cumpre todos os tempos determinados. Se você pegar as profecias bíblicas do Velho Testamento, se você pegar as profecias, elas são cumpridas dentro do tempo determinado. Se Jesus cumpriu a sua vinda, se Jesus cumpriu a sua morte, se Jesus cumpriu
tudo aquilo que estava traçado dentro do tempo determinado, por que não cumpriria a sua volta? Será cumprida no tempo determinado. Então, nós precisamos de aprender, inclusive para salvar as nossas próprias peles. Porque tem muitas pessoas que estão indo no meio da multidão, sendo enganada dioturnamente por líderes que não têm compromisso com a igreja de Cristo e querem ver as coisas como estão e deixar como estão, não se preocupando com a vinda de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela tem o dever, ela tem a obrigação de ser fiel ao seu dono. Porque Jesus, mais do que o fundador da igreja, ele é fundamento, mais do que o fundamento da igreja, ele é o fundador e ele estabeleceu todas as coisas, as métricas da palavra de Deus para que aconteça aquilo que ele projetou, que é o seu retorno. Então a gente precisa de entender e de compreender essas coisas, que não sejamos levados pelas falsas doutrinas, pelas heresias. Principalmente as heresias modernas e pós-modernas são muito poderosas, porque elas são muito sutis. As heresias mais antigas, as primárias, eram mais, digamos assim, mais definidas, mais expostas, mais explícitas. As de hoje, elas são muito sutis. Ela vem através de rasteira, sorrateira, entrando dentro da igreja. E muitas pessoas não estão percebendo. E muitos líderes não estão percebendo. E essas heresias, elas vão corroendo aquilo que não deveria ser deturpado, que não devia ser corrompido, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Conforme o próprio Apocalipse, capítulo 1, se eu não estou enganado, vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e entende esta profecia. Mateus, se não estou enganado, 14, vai dizer o seguinte, a respeito dos dois alicerces, né? Bem-aventurado o homem que constrói a sua casa na rocha, ou seja, na palavra. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir todas as intempéries, mas ela continua firme, inabalável. E ele é considerado como um homem prudente, mas aquele que constrói a sua casa com as suas bases em areia é considerado como um louco, porque vai vir o mesmo vento que bate na casa que é construída na rocha, vai bater na casa da areia vai cair, ela não se sustenta. Assim é a igreja que é construída com seus pilares na rocha que é Cristo, que é a palavra, ela vai vir todas essas heresias aí, vai bater todo o vento de doutrina, ela continua permanente. Mas as igrejas que estão estabelecidas em bases fracas, em areia fala de fragmento, fala de coisa que não tem liga, que não é unida, que não tem bloco, essas vão romper. E a gente já percebe muitas igrejas ruindo, muitas igrejas que surgem aí do nada e que tem uma explosão, mas é fogo de palha, sobe mas apaga. Por isso nós precisamos estudar, nós precisamos compreender. E a igreja aqui no estudo do Apocalipse, aqui no estudo escatológico, ela vai passar por um período interessante, o arrebatamento. Então, o arrebatamento, para nós que cremos, então será esse momento que nós estamos aqui, conversando como eu estou, de repente some milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas pelo mundo inteiro no mesmo instante, na mesma hora. Você já imaginou o caos que será esse dia? Para alguns será o dia terrível, o dia do Senhor, um dia de julgamento, um dia de colocar acerto de conta na mesa, um dia que as pessoas literalmente, como nós dissemos, o boleto vai chegar. Para a igreja que sobe, quem acredita no arrebatamento, quando a igreja é arrebatada, 7 anos aqui será 7 anos de festa.
Mas para quem fica, 7 anos aqui e a última semana de Daniel será de grande tribulação, de tribulação e grande tribulação. Aqui acontecerá coisas horrendas, terríveis aqui embaixo. Enquanto a igreja está festando, enquanto a igreja está comemorando as bodas, ali a questão dos galardões, né? Das premiações, digamos assim, das condecorações que Deus vai fazer ao seu povo. Aqui embaixo o caos. Aqui embaixo é guerra, aqui embaixo é anticristo, aqui embaixo é demônios, aqui embaixo é morte, perseguição ferrenha. Aqui embaixo é as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas. Aqui embaixo vai ser o caos. O caos. E isso é uma realidade. Isso é fato. E a gente precisa de entender isso. Então, o arrebatamento da igreja é essa questão que a gente precisa de entender, o arrebatamento da igreja. E aqui vai dizer, né, na unidade 2 aí, sobre o sistema de interpretação. Então há vários sistemas de interpretação sobre a questão do arrebatamento, porque existe muitas formas de interpretar, e nós temos alguns né, tipos, que é o amilenismo, por exemplo, o milenismo e o pós-milênio. Os amilenistas acredita, por exemplo, que não haverá o milênio, a qual depois do arrebatamento e depois da segunda volta de Cristo, haverá um período de 1000 anos onde o próprio Cristo vai reinar. Eles não acreditam nisso. Então essa palavra, esse A, que é esse prefixo, né? Esse A é um A de negação. Negam o milênio. Não acontecerá. E existe, por exemplo, os milenistas, que acredita na realidade nesse milênio, nesse reinado de Jesus por 1000 anos depois da sua segunda vinda, né? Então são correntes de pensamentos que a gente precisa estudar e a gente precisa de compreender para saber de qual lado a gente se posiciona, se aquelas pessoas que estão nos ensinando, ela acredita em quê? A maioria da igreja está dentro da igreja, elas não sabem se a sua igreja que você congrega, se ela é milenista, se ela é milenista ou pós-milenista, e aí que nós vamos entrar na frente, se ela é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. Elas não sabem. A maioria entra da igreja e vai no meio da multidão. Isso é 99% da igreja é assim. Mas e você? Você tem uma posição? Você consegue? Você já tem uma compreensão da palavra de Deus e a certeza de que como se dá esse movimento? Você tem essa convicção? Porque se você tem essa convicção, essa certeza, esse conhecimento, certamente você não vai ser enganado ou de certa forma não vai aceitar que pessoas vão distorcer aquilo que você acredita que é verdade e que é verdade. Se você estiver numa igreja que você perceba que está ensinando errado, você precisa sair dela. Porque você não pode entrar nessa canoa furada. Se você é um conhecedor da palavra, agora a maioria não questiona, não fala nada, não discute, não debate. Por quê? Porque não tem conhecimento. É o que Oséias disse, o povo perece porque ele falta conhecimento. Então é melhor eu aceitar, porque eu também não sei contradizer, eu também não tenho uma oposição contrária, porque eu também sou um leigo, não leio Bíblia, não conheço Bíblia. Eu vou aceitar o que as pessoas dizem. E aí as igrejas estão cheias de pessoas assim, ó, que estão apenas no meio da multidão, mas não sabem nem para onde vai. E tem um ditado que diz que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento serve, qualquer vento tá de boa. Então, nós como estudantes, nós temos que ser essas pessoas, apologetas, que precisamos defender a causa. Nós não podemos deixar uma pessoa falar algo que você vê que está errado, que está contra a palavra de Deus, contra o ensinamento de Jesus, e você ficar calado, você não aceitar, e você aceitar assim de boas. Não tem como. Você precisa de refutar, você precisa de dizer não é assim. Bom, no mínimo vamos discutir. Me explica aí como é que é isso aí que você me disse, mas eu aprendi de forma diferente. Me mostra na palavra de Deus, me traz uma palavra fundamentada na palavra. E a gente precisa ter esse conhecimento. Até nós, como temos muitas das vezes a oportunidade de pregar para alguém, de trazer uma mensagem na igreja, de usar o microfone dentro da igreja, a gente tem que ter essa honestidade de pregar aquilo que é verdade. Nós não podemos ser pragmáticos na mensagem. A mensagem que precisa de trazer um resultado positivo. Nós também não podemos ser relativistas.
acreditar numa verdade que não é absoluta. Mas para você acreditar numa verdade que é absoluta, você precisa conhecer essa verdade também. Então nós temos uma grande responsabilidade, nós como estudiosos da palavra de Deus, temos uma grande responsabilidade para com o mundo. Porque nós não podemos, imagina você que tem o conhecimento da palavra e muitas vezes a oportunidade de pregar em uma igreja, em um congresso, em qualquer outro lugar, e você de certa forma fazer uma exegese irresponsável e induzir o povo ao erro. Você que tem a verdade, induzir o povo a andar por caminhos que não são verdadeiros, é muito grave isso. E às vezes nós não estamos importando com isso. As mensagens nossas, muitas das vezes, elas não é buscada através de oração. Talvez é muito mais fácil, às vezes, e eu percebo muito isso, é que hoje, as mensagens hoje, elas estão muito conectadas com a IA. As pessoas, a IA pode trazer um estudo excelente, uma visão, um trabalho excelente da IA. E nós não podemos negar, mas nós não podemos deixar que a IA ela seja responsável pela unção da igreja. A palavra de Deus ela tem que ser buscada, ela tem que ser procurada por aquele que vai pregar e tem que ser baseada em conhecimentos reais, né? De vivência, de estudos. Então é por isso que nós estamos aqui para aprender, porque o arrebatamento está chegando e essa é uma realidade. Aquele que vê, aquele que crê verá, né? Então nós temos aqui então o sistema de interpretação que eu disse, amilenistas. Né? E aqui existe um versículo aqui na Bíblia que é interessante, que é no Apocalipse 20, eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 20, 1, 2 e 3, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, aqui fala de um milênio. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre eles, para que não enganasse mais as nações até os 1000 anos se completasse. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui, na realidade, aqui está dizendo o seguinte, que Deus prendeu essa casta de demônio e eles estão presos, e aqui está falando do milênio, no milênio, quando Jesus vem cumprir o seu papel de rei, né? Porque lembra lá a plaquinha lá que Jesus tinha na cruz, Rei dos Reis, Rei dos Judeus, porque Jesus veio para... O povo de Israel esperava um rei, mas quando Jesus chega montado no jumentinho naquela entrada triunfal, eles rejeitam Jesus, porque eles esperavam um rei como Davi, um rei que viesse tirar eles das mãos dos romanos, daquele período dos romanos, de grandes perseguições. Então os judeus esperavam um rei de verdade, que viesse lutar, mas com armas, né, com espadas, e que viesse para enfrentar os seus inimigos, seus algozes, e que viesse na realidade batalhar com guerras e armas físicas mesmo. Mas chega Jesus ali se apresentando como rei dos judeus, uma pessoa simples, humilde, sem arma e apenas montado em um jumentinho, então eles rejeitam. Aí é onde tem aquela fala de Jesus, né? Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E é exatamente quando eles rejeitam Jesus é que a semana de número 69 para. E aí abre um espaço, uma lacuna, e que nós estamos com esse espaço, essa lacuna de aproximadamente aí já mais de 2000 anos. E alguns estudiosos diz o seguinte, que esse espaço que Israel, de certa forma, impede que se conclua a 70ª semana de Daniel, é o espaço onde Deus usa para colocar a igreja, inserir a igreja na história do seu povo. Olha que maravilha, hein? O povo para e Jesus coloca a igreja nesse contexto. Jesus coloca a igreja nesse contexto. E aí agora nós estamos aqui neste contexto, né, esperando a volta de Cristo, porque Jesus nos alcançou. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que creu em Deus e que acredita em Jesus como seu filho, deu-lhe direito de ser chamado filho de Deus. É aqui que nós entramos, os gentios. Nós entramos aqui, ó. Os judeus rejeitam Jesus e aí Jesus abre uma porta para que a igreja conecte nessa história maravilhosa que é a história do povo de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo,
pregava para os judeus, mas os judeus rejeitou Paulo. E aí Paulo diz então, eu vim trazer para vocês a palavra, mas como vocês me rejeitaram, eu vou pregar para os gentios. Então por isso que Paulo é considerado como apóstolo dos gentios. A igreja, na realidade, a igreja é uma igreja que surge, na realidade, da oportunidade que Deus deu ao povo os judeus, e eles não rejeitaram, então a igreja surge aí com os gentios sendo convertido ao cristianismo, então se torna a igreja. Então, na realidade, nós temos essas interpretações, né? Há milenistas, como eu disse para vocês, o pós-milenistas, né? Que acredita na realidade que o arrebatamento não acontecerá, e também a interpretação pré-milenista, né? Que essa é a que a gente está e a gente acredita que antes do milênio a igreja será arrebatada, antes do milênio a igreja estará no céu com Cristo e ela estará e reinará com Jesus Cristo nos 1000 anos que haverá após o arrebatamento. Então, só para a gente configurar aqui, para ficar mais fácil, para você entender, então nós estamos hoje aqui, haverá um arrebatamento, um rapto, Jesus ressuscita os mortos e a sua igreja sobe, 7 anos aqui em cima, que cumprindo a 70ª semana de Daniel, são 7 anos de festa, bodas do cordeiro, coroação, galardão, tudo acontecendo aqui em cima. Enquanto isso, aqui embaixo na terra, caos total, anticristo tomando conta, as pragas assolando a terra, perseguição ferrenha. Aqui embaixo só o caos. Aqui embaixo só o caos. E aí pessoas inclusive que aceitaram Jesus e que sabem que a grande tribulação sofrerão demais, porque sabem que ficaram. Olha que sentimento que será. Sentimentos que sabem que ficaram. Sabem que a igreja que um dia eles pregaram, o arrebatamento que um dia eles pregaram, eles percebem que eles pregaram sobre o arrebatamento, mas não permaneceram na fé e hoje ficaram. Será grande o sofrimento para essa pessoa, principalmente para essas pessoas, porque sabiam da verdade e desviaram do caminho. Então isso é muito importante a gente saber. E dentro aí dos pré-milenistas, né, o pré-milenismo, existe o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo que é o dispensacionalista, né, que é o que a gente acredita, né? Dispensacionalista, dispensação significa um tempo, né? Então esse é importante, né? Os que defendem o pré-milenismo dispensacionalista, os que defendem essa posição, ao contrário do exposto anteriormente, afirmam que há sim distinção entre Israel e a igreja. Dizem que as profecias do Antigo Testamento elas são relativas ao povo judeu, não se cumprirão cabalmente, o que só ocorrerá no futuro próximo, durante o milênio. Creem que na atualidade vivemos a dispensação da igreja quando ela for retirada da terra, o que ocorrerá antes da grande tribulação, pré-tribulacionista, portanto. Virá a dispensação do juízo de Deus na terra e logo em seguida a dispensação milenar, ou de Israel. Nessa época voltarão os sacrifícios, todos os cerimoniais judaicos, portanto a igreja não terá participação nenhuma. Porém, a Bíblia diz o contrário em Hebreus. Aqui em Hebreus vai trazer uma visão contrária. Porque se repreendendo lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevi, e eu lhes serei por Deus e eles serão por meu povo. Dizendo no novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelheceu perto está de acabar. Então aqui está falando desse pacto que Deus tem com o povo de Israel, né? Mas essa grande tribulação vai ser um período muito difícil para Israel,
porque as nações poderosas, o anticristo, se juntarão inclusive contra Israel. E se levantarão para uma grande batalha, a gente chama da batalha do Armagedon, onde esse povo todos cercarão Israel e vão querer dizimar Israel do mapa. E aí é onde desce Jesus, justamente para mostrar a eles, e aí todos os judeus verão que aquele homem que eles mataram na cruz do Calvário era verdadeiramente o Filho de Deus, era o Cristo, o Salvador. Então, na realidade, nessa segunda volta de Cristo, segundo a escatologia, aquilo que acreditamos, Jesus vem para salvar, para converter os judeus de que ele é o prometido de Deus. Aí nós temos aí no capítulo 2 o pré-milenismo, né, discussão sobre essa época do arrebatamento, e aí dentro dessa discussão, por exemplo, do arrebatamento, do pré-milenismo, nós temos, por exemplo, os pré-tribulacionistas, os mid ou médio tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. O que é isso? Traduzindo em palavras bem simples. Pré-tribulacionista, ou seja, aqueles que defendem que a igreja será tirada antes, antes. Tribulacionista. Então a igreja de Cristo será arrancada, tirada deste mundo antes da grande tribulação, antes desses acontecimentos que acontecerão aqui na terra, enquanto haverá no céu as festas, né? Então a visão pré-tribulacionista acredita que Jesus será tirado antes. Aí nós temos aqui os mid-tribulacionistas. Lembra lá, por exemplo, quando você lembra lá das semanas de Daniel, e vai falar de 3 anos e meio, né? 3 anos e meio é o primeiro período, depois mais 3 anos e meio. A semana de 7 anos será dividida em 2 períodos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será a época que surgirá o anticristo, e o país e o mundo vai estar em caos, mas ele vai trazer uma falsa paz, vai fazer aliança com todas as potências a favor de Israel, vai permitir Israel que construa o templo, né, o terceiro templo, que eles voltem a cultuar, voltem a fazer as suas solenidades, as suas festas culturais da época, né? E aí quando causa essa aliança com Israel, e quando Israel constrói o templo, quando Israel começa a cultuar a Deus e trazer de novo as suas festas, haverá um rompimento desse acordo, onde o anticristo vai se apresentar, vai tomar conta do templo, vai profanar o templo, e aí começa a chamada grande tribulação, porque aí a perseguição aos judeus, às pessoas, será terríveis, e aí começa realmente a grande tribulação propriamente dita. Então aqueles que acreditam e defendem o pré-tribulacionismo, nós não passaremos por esse período. E existem os mid-tribulacionistas que acreditam que a igreja ela vai entrar nessa tribulação, mas que ela será arrancada no meio da tribulação, justamente ali quando romperá essa aliança que foi feita com o anticristo, e essa paz, na realidade, quando acabar essa paz no meio da semana ali de 7 anos, nos 3 anos e meio, então há uma linha de pensamento que acredita que a igreja vai passar até esse período, mas no meio, ali quando o anticristo romper com o Israel e começar a perseguição ferrenha, a igreja será tirada nesse período. E existe a outra, que também é de fácil compreensão, né? A própria palavra ela é quase que autoexplicativa, que é pós-tribulacionismo. Há alguém que acredita que a igreja só será tirada depois desse período de tribulação, né? Tem muitos irmãos nossos que acreditam que a igreja não passará pela tribulação, não entrará na grande tribulação, não será tirada no meio da tribulação, mas só depois da tribulação. Então quer dizer que a igreja ela passará pela tribulação total, que aí ela seria, no caso, que essa igreja seria resgatada só quando Jesus vir pisar no Monte Sião, onde todos os olhos verá, para a grande batalha do Armagedon, e aí só aí que a igreja seria tirada, né, dessa grande tribulação. Então são pensamentos que a gente precisa de estudar, que a gente precisa de perceber aonde é que nós estamos inseridos, o que nós defendemos como igreja, como cristão que somos, né? E você, eu te pergunto agora, você mesmo que está me ouvindo, você é pré-tribulacionista? Você é mid-tribulacionista? Você é pós-tribulacionista? Você
é a favor do amilenismo, do milenismo ou do pós-milenismo? Ou você não entendeu nada? Ou você não compreendeu ainda nada? Se esse for o seu caso, você precisa, meu irmão, de estudar, de buscar, porque isso são realidades que acontecerão. Independente daquilo que você acredita ou não, mas vai acontecer algo dentro desses estudos aqui, né? E você precisa estar a par disso aí. Porque não adianta você ir para a igreja e não aprender, e não compreender nada, não adianta. Salomão escreve algo interessante, e eu gosto realmente dessa fala de Salomão, abro aspas, bem-aventurado o varão que adquire conhecimento e entendimento. Só conhecer, só leitura não resolve. É preciso de entender o que está lendo, é preciso de entender o que está ouvindo. Não pode ficar na dúvida. Você tem que ter um espírito bereano. Lembra dos bereanos? Paulo pregava, Paulo, hein? Não era qualquer um não, era Paulo que pregava. E os irmãos lá pegavam e consultavam a palavra de Deus para saber se ele estava falando verdade. A maioria de nós apenas só somos como esponjas, só recebemos o que fala, qualquer coisa. Nós não filtramos, nós não somos seletivos nas palavras. Qualquer um que vem e fala o nome de Deus, você aceita, você recebe. Meus queridos, a Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer, Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, naquele dia entrarão no reino de Deus. Falar o nome de Deus, qualquer um fala o nome de Deus, crê, qualquer um crê. A Bíblia vai dizer que até o diabo crê que estremece, mas não obedece. Então, quer dizer, você precisa de ser e fazer parte de um grupo seleto que acredita na palavra de Deus, mas que conhece a palavra de Deus, que anda nos caminhos que Deus ensina. Porque a própria Bíblia vai dizer nos provérbios de Salomão, dizendo que há caminhos que ao homem parece reto, perfeito. É esse o caminho, mas o final é morte. Assim dentro da igreja, hoje quando nós falamos de igreja como religião ao todo, as religiões hoje são caminhos para todo lado, encruzilhada de caminho. As pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem para onde ir. Existem placas para todo lado dizendo que o caminho certo é esse, aqui é o certo. E outra, percebe que nenhuma igreja ela vai dizer que ela está errada. Toda e qualquer igreja com qualquer tipo de mensagem, de hermenêutica, de exegese, todas elas estão corretas. Nenhuma se julga errada. E aí, como é que faz se você não conhece? Todas dizem que todos os caminhos levam a Deus, e isso é uma falácia, é uma mentira. Há um só caminho que leva a Deus, a saber, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas muitos estão ouvindo qualquer tipo de palavra e as pessoas estão lotando casas, lotando igrejas, entendeu? E igrejas com nomes bonitos, com fachadas bonitas, com estruturas lindas, com som maravilhoso, com tudo que você pensar, as igrejas estão atraindo e as pessoas entrando nessas furadas, entrando em canoa furada. Então, mas eu e você que estamos estudando, nós procuramos compreender a palavra de Deus, pedir a Deus a revelação da sua palavra. Jesus diz, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus vai dizer também, de outra forma, olha, você errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder que há nela. O que nós estamos fazendo aqui é estudando. A maioria das pessoas estão errando, estão saindo fora, estão se perdendo, porque não conhecem as Escrituras e estão acreditando em gurus, em pessoas que vêm em nome de Deus, mas que não são de Deus. A Bíblia vai dizer que nem todos que estão em Israel são israelitas. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Então nós temos aí, na realidade, essa questão do pré-milenismo, né? Dentro do pré-milenismo, a gente tem aí os pré-tribulacionistas. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Quem acredita no pré-tribulacionismo. Mid-tribulacionismo. A igreja é arrebatada na metade da grande tribulação. Pós-tribulacionistas. A igreja é arrebatada depois da grande tribulação. Aqui, essa é a questão. E aí nós temos, por exemplo, a promessa de Jesus, né? A promessa de Deus que nos promete vir buscar a sua igreja. E aí a gente precisa entender se nós estamos dentro dessas promessas, a gente acredita nessas promessas, se nós conhecemos essas promessas.
E aqui eu vou ler apenas uma parte aqui que está registrado lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, 16, 18, dizendo: respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele vai, outro versículo dentro desse contexto, que está lá no Atos 15, 12, 14, vai dizer o seguinte: então toda a multidão se escalou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio dele entre os gentios. Depois que se decalaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Ou seja, aqui ele estava falando a respeito dessa promessa que Deus fez aos gentios, uma vez que os judeus o rejeitou. Então abre-se uma janela, uma porta, uma oportunidade para os gentios, que na realidade, aqueles que não estavam dentro do script de salvação, mas que agora, devido à rejeição do judeu, do seu povo, Jesus abre esse precedente, e aí todos aqueles que aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador têm o direito de ser chamados filhos de Deus. E aí é onde nós, como igreja, entramos nesse espaço. Ou seja, a semana de número 69 é interrompida, abre-se um espaço, Jesus nos insere dentro da história do povo de Deus, com as mesmas promessas para Israel e outras mais. E agora nós estamos aqui aguardando o cumprimento dessa volta de Cristo, desse arrebatamento, dessa 70ª semana, né, de Daniel, e que ela vai se cumprir, querendo eu ou você, querendo ou não, ela vai se cumprir. E aí a palavra de Deus continua, porque existe uma eternidade esperando a igreja, esperando o povo de Deus. E para chegar nessa eternidade, primeiro passaremos por esses períodos aqui. Amém, meu irmão? Então nós vamos continuando aqui. Então as promessas da vinda de Cristo, a Bíblia está cheia, recheada das promessas, né? Jesus lá no João 1, ele vai dizer que não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar vou voltar e buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha que promessa. Na realidade, a palavra diz, se não fosse assim, porque Jesus é eterno, é onisciente, onipresente, onipotente, já está tudo preparado. Na realidade, ele não foi preparar. Já está tudo preparado, desde o início dos tempos, já está tudo preparado. Agora só precisa cumprir-se essas etapas para que a gente possa ir morar no céu de glória. E amém por isso. Então a promessa da vinda de Jesus, Jesus sempre prometeu que voltaria, né? Na ascensão de Jesus, né, ali quando ele diz vou mandar um outro consolador, os próprios anjos que ali estavam com meio daquela multidão disse: olha, esse mesmo que subiu vai voltar. Então há uma promessa. Há várias passagens na Bíblia que demonstram, né, que Jesus vai voltar. É notório, é patente aos nossos olhos. Jesus vai voltar, e toda promessa de Jesus ela se cumpre à risca. Conforme Daniel, lá no capítulo 9, dentro de um tempo determinado. Tudo que Deus fez tem um tempo determinado. Tanto é que o próprio Salomão, Eclesiastes, né, Salomão escreve ao Eclesiastes 3, se não estou enganado, dizendo: há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e na terra. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Assim como as estações, primavera, verão, inverno e outono. Assim como o sol, o dia, estão firmes, acontecem. Você pode esperar todos os dias que a noite virá. Você pode esperar todos os dias que amanhã virá, que o dia virá. Assim será também com Jesus. Assim como Jesus cumpriu as profecias desde o seu nascimento, tudo se cumpre, arrisca a vinda e o arrebatamento de Cristo, acreditamos que também acontecerá. Então, o arrebatamento da igreja é esse evento, né? Esse evento que, finalizando aqui, já partindo para o final,
É um evento que foi falado muito por Paulo, né? Ali, por exemplo, no arrebatamento da igreja na segunda, e a sua segunda vinda, está escrito ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 10 e 11, dizendo assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles aparecem dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para os céus? Esse Jesus dentre vós foi levado para os céus, há de vir assim como para o céu vestir. Então aqui é uma promessa dizendo que ele vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. E aqui há algumas divergências, né? Alguns acreditam que Jesus só vai vir ali no Monte Sião buscar a sua igreja. Exatamente, quem acredita no arrebatamento acredita que Jesus vai antes, mas os que não acreditam que Jesus vai vir da mesma forma, só que não no arrebatamento. Só que não haverá esse rapto. Vai vir quando ele vir colocar os pés ali no Monte Sião, onde todos os olhos verá, e aí então ele levará a igreja. E então, na realidade, essas são as promessas de Deus para a sua igreja, né? Então nós que acreditamos no arrebatamento, esperamos Jesus vir a qualquer momento. Há outra linha de pensamento que não acredita no arrebatamento, espera Jesus vir, mas depois da grande tribulação, na grande batalha do Armagedon, onde Jesus vem para lutar contra o seu povo, e aí então a igreja será levada também, segundo alguns pensamentos, né? Mas nós acreditamos nessa linha de arrebatamento. Então nós estamos preparando para encontrar com a noiva do céu a qualquer momento, a qualquer instante. Por isso nós devemos sempre estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Então, existem duas fases na vida de Jesus, né, que é essa fase primeiro do arrebatamento, depois da segunda vinda de Cristo, onde haverá essa grande batalha que vai preceder, aliás, que vai anteceder, na realidade, o milênio. E o milênio, como o próprio nome, a palavra diz, né, milênio, não existe essa palavra milênio na Bíblia, mas existe 1000 anos. Né? E aí vem essa questão da palavra milênio. Então são 1000 anos depois do arrebatamento, depois dos 7 anos, 70 semanas se cumpre, aí quando Jesus volta, resgata, ali vence a grande batalha, e então começa um período chamado milênio. Milênio é 1000 anos onde o próprio Jesus vai cumprir o seu plano de governo, né? O seu reinado aqui na terra, onde reinará sobre todas as nações que foram beneficiadas, digamos assim, por estar a favor de Israel, por lutar a favor de Israel, mas que ficaram aqui na terra. E a vida continua normal, tendo Jesus como o rei aqui da terra, o rei em Jerusalém. E depois desse milênio, aí nós vamos ter, na realidade, aí nós vamos partir para um final. Depois do milênio ainda acontecerão muitas coisas, ainda uma casta de demônios será solta por um tempo, e depois desse tempo é que vai ter o grande trono branco, aí é juízo final. E depois do juízo final haverá uma transformação, a palavra de Deus vai dizer no Apocalipse, e depois desse tempo haverá um novo céu, uma nova terra, e aí eternidade. Amém, meus irmãos? Então, basicamente, a visão, a perspectiva dessa lição é essa questão, né? E aí o que nós devemos agora estar atento quais são os sinais desse arrebatamento que você e que a Bíblia nos diz. Os sinais estão bem claros. Conforme Jesus diz ali no Mateus 24, os sinais são tudo que está acontecendo hoje. Eu apontaria alguns. Primeiro sinal da volta de Cristo, o primeiro e mais forte, do cumprimento de todas essas profecias escatológicas, é a questão de Israel. É o ressurgimento de Israel como nação, é o fortalecimento de Israel, esses ataques, por exemplo, que estão acontecendo em Israel, por exemplo, são grandes sinais. Mexer com Israel no mundo tem uma conotação muito forte. Israel é o povo escolhido de Deus. E tudo que acontece com Israel, a gente precisa correr para a Bíblia para saber o que está acontecendo. Muitos de nós nem sabemos notícias sobre Israel. A gente ignora qualquer acontecimento com Israel. E o próprio Jesus pede: orai por Israel. Israel é a figueira, Israel será o grande sinal. A igreja deveria estar olhando para Israel. A igreja deveria estar com seus olhos em Israel.
Porque Israel é o grande sinal, é o ponteiro que na realidade começa, é o cronômetro que dispara para a próxima vinda, para o arrebatamento e para a vinda de Jesus. Depois nós temos a apostasia da igreja. Hoje a igreja, infelizmente, nós vivemos tempos de apostasia dentro da igreja, a corrupção da igreja, do sacerdote, de toda a cúpula, de grande parte das igrejas. Homens, conforme Paulo escreve para Timóteo, homens amantes de si mesmo, homens que são pessoas que amam mais o mundo do que a Deus, avarentos, homem promíscuo. A igreja, de certa forma, hoje, ela está corrompida, não tem limites. Olhando de uma forma geral, hoje vivemos hoje, na realidade, uma Laodiceia. E quem é Laodiceia? Laodiceia é a última igreja das 7 igrejas a qual João escreve as 7 cartas. É a igreja que nem é morna, que é morna, que nem é quente, nem é fria. E é a igreja que a palavra de Deus vai dizer que Deus vai dizer: vomitar-te-ei, porque você nem é fria e nem é quente, você é morna. E de uma forma conjecturada, a igreja que Deus diz vomitar-te-ei, nós podemos dizer que é a igreja que dá náusea em Jesus, que dá vômito. Essa é a igreja que está, de certa forma, se expandindo na terra, de ponta a ponta, de leste a oeste. Igrejas que, na realidade, dá náusea. Homens e mulheres que usam o nome de Deus para explorar fiéis. Homens e mulheres que usam o nome de Deus para enriquecer. Usa a palavra de Deus para o seu bem próprio, para o seu crescimento, seu enriquecimento. Não estando nem aí com almas, com a vida das pessoas. Essa igreja de Laodiceia é a igreja que dá náuseas, que provoca vômitos em Deus. Isso é claro que de uma forma conjecturada. Então hoje nós precisamos de entender, esse é um dos grandes sinais da volta de Cristo. A Bíblia vai dizer o seguinte: achará Deus fé na terra se ele demorar? Eu e você, fazendo uma análise, fazendo uma leitura, o que você acha da igreja hoje? Essa igreja que nós vivemos hoje, aí quando eu digo igreja de uma forma geral, é claro que existem as exceções, existem as pessoas verdadeiramente crentes, os pastores que verdadeiramente são bênção, os membros que verdadeiramente são bênção, missionários que são bênção. Mas numa leitura geral, você acha que a igreja de hoje, o Senhor está satisfeito com ela? Você acha que a igreja de hoje, ela realmente está preocupada com almas que poderão ir para o inferno? Que a igreja de hoje é, de certa forma, uma arca aonde pessoas precisam entrar nela e entrando nela estarão seguras? Você acha que hoje a igreja hoje representa de verdade, de fato, a embaixada de Deus aqui na terra? E que os homens que ali estão são embaixadores do evangelho, conforme Paulo escreve? Qual é a visão que você tem da igreja de forma geral, dessa igreja universal? E aqui eu não estou colocando igrejas como denominações, igreja como ministério, campus, abrangindo todo. O que você acha? Deus está satisfeito com a igreja que hoje está na terra? Ela está fazendo o ID? Ela investe em evangelização? Ela está ganhando alma? Aí você consegue perceber hoje, na igreja que você está, na igreja que você congrega, na igreja que você tem amigos, existe de verdade uma conversão de almas dentro da igreja? Essa igreja ela está crescendo, conforme na igreja do Atos dos Apóstolos, dos Apóstolos 42, ali 2:42, a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, e tudo era entre eles, era em comum. Havia grandes milagres e prodígios que eram realizados pelas mãos dos sacerdotes, dos apóstolos, e que a igreja crescia tanto em número quanto em graça. Você acha que nós estamos vivendo essa época? Porque Jesus diz que a vinda dele está próxima. E que a igreja, e aqui a igreja no sentido de igreja física, de templo, a igreja que está nos templos, ela é a atalaia para o mundo. É essa igreja que precisa gritar para o mundo e apontar para o mundo que o inimigo está chegando.
e que precisa de Deus, que precisa de se refugiar, conforme o Salmo 91, debaixo das asas do Senhor? Será que a igreja está gritando para o povo que a igreja, como atalaia, que fica numa posição mais alta, espiritualmente dizendo, ela está vendo o que está acontecendo? Mas hoje, provavelmente, as igrejas, nem os atalaias da igreja talvez estejam dormindo. Atalaia aqui, quando a gente diz de atalaia era a guarita, o soldado. Muitas das vezes a igreja tem essa guarita, mas o seu soldado está dormindo. E os inimigos podem pegar de surpresa. E esse preço será alto para a igreja, para o povo de Deus que tem a missão de anunciar a volta de Cristo, do ir de pregar o evangelho. E nós estamos nessa, eu diria para você, negligência, nessa dormência. E nós precisamos atentar para isso, porque Deus vai cobrar. Porque a palavra da reconciliação de Deus com o homem está conosco. A palavra da verdade está conosco. E muitas das vezes nós estamos inertes. Jesus está voltando, os sinais estão nos mostrando que Jesus está voltando, porque os próprios sinais naturais já estão dizendo que o mundo já não suporta as guerras, a fome, as pestes, corrupção, prostituição, a sodomia. E nós estamos inertes, nós estamos ainda pregando, nós estamos ainda dentro do campo da prosperidade, das construções dos templos suntuosos. Nós estamos investindo na igreja errada, no concreto. A igreja que Deus quer que investamos é em pessoa, porque as pessoas que são verdadeiramente juntas à igreja do Senhor. Então a escatologia, na realidade, nada mais é do que uma placa amarela, uma placa de advertência para aqueles que conhecem a palavra de Deus. É uma luz piscando amarela direto. E hoje, mais do que nunca, com tudo que está acontecendo, ela pisca intermitentemente, de maneira rápida. São as contrações ali, comparada com a mulher grávida, dizendo que chegou a hora. E a igreja precisa de voltar ao amor primeiro. Então, na realidade, fechando aqui essa aula sobre arrebatamento, então o arrebatamento é esse momento que esperamos e que Jesus vai voltar e que os mortos subirão primeiro, depois a igreja. Nesse arrebatamento, 7 anos aqui, nessa última semana de Daniel, no céu, para quem subiu, segundo essa visão, as pessoas estarão sendo condecoradas, coroadas, premiadas por Jesus pelo trabalho, por tudo que fez, e o casamento e a boda do Cordeiro. Embaixo aqui nós teremos 7 anos divididos em 2. Os primeiros 3 anos serão de uma falsa paz, ali até o anticristo se levantar como alguém que trará paz ao mundo, fechará um acordo com Israel, mas no meio dessa semana de 7 anos haverá um rompimento, o anticristo profanará o templo que será construído e perseguirá os judeus ferrenhamente, e aí começa as grandes tribulações, e aí Deus, vendo isso, Deus começa a lançar ali, a abrir os 7 selos, as 7 trombetas, né, os 7 castiçais, e aí a coisa vai ficar feia neste mundo. E para os que creem em Jesus já estão com Cristo. E esta é a esperança daqueles que acreditam no arrebatamento, é não passar pela grande tribulação. Que Deus possa nos abençoar. Que dentro dessa perspectiva de arrebatamento sejamos arrebatados. Que não passemos, nem nós, nem nossa família, nem aqueles que nós amamos, nem o próximo, aqueles que puder, a gente tem essa missão de levar esse evangelho, de avisar essas pessoas para que elas não passem por isso. Então essa aqui é o segundo módulo que nós falamos dentro do livro da escatologia. Primeiro falamos de escatologia, dessa ciência, né, desse estudo. Depois dentro nós falamos ali de coisas importantes. Nós falamos dos livros mais importantes, né, que é Daniel, Ezequiel, Isaías, né, o próprio Jeremias e o Evangelho segundo escreveu Mateus, e também João escrevendo o Apocalipse. Né? E depois nós viemos agora para a questão do arrebatamento da igreja, que é uma promessa de Jesus e que nós acreditamos piamente que haverá esse dia. Será um dia maravilhoso para aqueles que creram no Senhor, para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão desejando a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos estar nesse dia
preparado para subir as nuvens, né? E encontrar com o Senhor. Até a próxima aula, até o próximo comentário, até o próximo aprendizado que nós teremos com certeza. Né? Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão ouvindo essas palavras que foram simples, né? Que foram bem sintetizadas por causa do tempo, mas que nós possamos nos aprofundar, nós possamos nos esmerar na palavra de Deus, para que nós possamos nos apresentar a Deus, como Paulo escreve a 2 Timóteo 2,15, apresente ao Senhor como obreiro aprovado e que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Que você seja um soldado que saiba manusear a espada para vencer o inimigo e o inimigo possa cair na presença de Deus. Amém? Até a próxima.